R$ 1.500, já adiantou. Pagamos em janeiro essa chácara, certo? Eu já estive com a dona da chácara, tudo certinho lá pra gente. Segunda-feira eu vou lá fazer outra visita lá pessoalmente na chácara, ver se está tudo em ordem, tá? Nós estamos montando uma equipe já para cuidar disso aí, churrasco, cozinha, vai ser tudo bem organizado. Agora, o que está me preocupando é que só 40 irmãos acertaram. Nós somos mais de 120 aqui os que vão lá participar pela relação do meu caderno. Então é o seguinte, eu sei que os irmãos não é porque não querem pagar, é porque talvez faltou, eu vim aqui, né, tá falando com os irmãos e tal, então estou fazendo isso aí hoje. Então os irmãos têm até sábado que vem para fazer seus acertos, tá? Porque nós temos que ver promoção, refrigerante, as coisas, vai comprar a carne, porque não está barato, todo mundo sabe disso. Então nós temos que fazer correr um pouquinho para ver se nós encontramos alguma coisa mais barata. Então, portanto, está aí o prazo. Hoje e sábado que vem só. Porque dia 28, a maioria dos irmãos vão estar lá na estância, vamos lá votar em nossos candidatos, né? Que é a eleição geral. Então nós vamos estar aqui. Então, os irmãos, por favor, me procure hoje, até sábado que vem, sem falta, não esqueça desse compromisso, e faça os seus compromissos aqui comigo. Eu tenho nome, todo mundo aqui que deu o nome aqui no meu caderninho, só que muitos não acertaram ainda, tem que acertar, tá? Então, nós temos aí exemplo de pessoas que já, início, já pagaram, mas muitos não pagaram. Então, mas eu não estou falando que ninguém está enrolando, não, é porque chegou a hora mesmo de cobrar. E eu cobro mesmo, entendeu? Nós queremos fazer uma festa bonita, bem organizada, né? Então, por favor, irmãos, vamos lá. Eu quero todo mundo lá na chácara. Outra coisa. Já alguns me procuraram que não tem como chegar na chácara. Nós vamos disponibilizar uma van, um transporte aqui na igreja, no domingo, dia 6 de dezembro, para levar os irmãos que não têm condições de chegar até lá, ok? Então, isso aí também não é motivo para não ir. É só me procurar e eu ver a viabilidade de quantas pessoas vão até a chácara para colocar, se é um ônibus, se é uma van, se é um micro, sei lá o quê. Mas todos vão também até a chácara. Então, acerte comigo hoje, ou no máximo até dia 21. Depois do dia 21, não tem mais aquela, eu vou, não, aí não dá mais tempo, porque nós vamos estar aqui dia 28 e a festa é dia 6 de dezembro. Tá bom? Então, eu conto com a colaboração de todos, e eu espero que todos vão participar, e vai ser uma festa maravilhosa. Tá bom? Obrigado. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto divino. Nós estamos entrando hoje no nosso sábado temático, nos sábados temáticos, né? Assim como temos o domingo temático, nós estamos iniciando pela primeira vez, fazendo pela primeira vez os sábados temáticos. E ele será hoje, iniciaremos hoje e teremos também no sábado que vem. O tema central você tem aí no seu boletim informativo, as crônicas do Batista, uma vida para quem quer fazer a diferença. Nós estaremos conversando sobre dois temas com o pastor Edmilson. Por que somos livres no deserto? E na semana que vem, por que somos prisioneiros na cidade? Então, você que está participando hoje, não perca a oportunidade de dar continuidade a esse estudo na semana que vem, ok? Nós não teremos formação de mesa hoje, nós vamos fazer com que o culto seja mais dinâmico e voltado para a nossa conversa sobre o tal Batista, tá ok? Queria convidar todos a se colocarem em pé, por favor. Em nome de Jesus, nós vamos dar início ao nosso culto divino cantando juntos o hino de número 228.
ao Senhor. Muito bom estar na casa do Pai. Nossa leitura, para a nossa primeira oração em conjunto, será feita em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1, nós lemos assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Crônicas do Batista. O que fazer para ser diferente? A Bíblia nos fala de um mundo completamente bagunçado, completamente destruído, completamente longe daquilo que aprendemos na palavra de Deus. Mas imediatamente ao falar disso, ela fala: mas você permanece naquilo que aprendeu, permanece ligado na onde você pode encontrar toda a informação, ensino, exortação para que você seja perfeito e para que você alcance a salvação na Bíblia Sagrada. É disso que vamos aprender, é nisso que vamos aprender, e que a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração esteja aberto aos ensinamentos que teremos hoje e na semana que vem. Vamos orar juntos, pedindo a Deus a bênção sobre esse culto? Deus grandioso, maravilhoso Senhor das nossas vidas, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui. Que o teu nome seja sempre adorado, sempre exaltado, Senhor. E que a gente possa aproveitar esses momentos na tua presença, diante de ti, diante dos nossos irmãos, diante dessa comunidade, a partir, Senhor, das palavras que o Senhor tem colocado no coração do pastor Edmilson, que a gente possa, Senhor, aprender, e que em nossos corações haja sempre o desejo de crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é verdade. Porque a Tua Palavra é caminho, Senhor. Porque somente através da Tua Palavra nós poderemos conhecer a verdade. E essa verdade nos libertará completamente dessas amarras do mundo, Senhor Jesus. Esteja conosco em nome de Jesus. Nos conceda um culto abençoado na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos contentes pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos. E nesse momento nós queríamos parabenizar a todos os aniversariantes dessa semana. Nosso irmão Wendel, a Bia e ao Christian. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que sempre no coração de cada um de vocês arda o amor por Cristo, pela sua palavra e pela sua verdade. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam nesse momento,
que você se sinta bem, que você se sinta à vontade e que você possa aproveitar desses momentos de interação e de presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Um aviso somente que eu gostaria de passar aos nossos irmãos. Hoje nós teremos o culto de agradecimento da Rumap Paulista pelo encerramento da gestão desses 4 anos de gestão. Nós teremos esse culto às 19 horas ali na cidade de Americana, na IAP em Americana, na rua Rafael Vita, 2509, ali em Americana. Então o culto se inicia às 19 horas. A mensagem está sob a responsabilidade do nosso irmão Jefferson Bagaguin, né? É Badaguin, não é? É alguma coisa, Jefferson, ok? O teatro está sob a responsabilidade da IAP de Sorocaba, uma IAP muito boa, da qual logo estarei fazendo parte, infelizmente, ou felizmente. E a música está sob a responsabilidade do grupo Domínios. Então, se você tiver oportunidade, por favor, compareça a esse culto ali em Americana. Temos certeza que Deus estará nos abençoando. Gostaríamos de adorar a Deus nesse momento com as nossas ofertas, então eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé. Nós vamos orar em favor das ofertas. Os diáconos em função, por favor, tomem as suas posições. Vamos orar? Te agradeço, Deus, por esta semana. Eu te agradeço pela tua proteção, pela tua paz, pela tua graça. Senhor Deus, viemos agora te ofertar e dar os nossos dízimos a Ti. Te peço por aqueles que não têm condições, ó Pai, que abra as portas do trabalho. Dá-nos um bom culto, Pai. Esteja conosco durante essa manhã. Te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Exalted, O God, above the heavens, let your glory be over. da porta
Resiste obedecer e eu tento me impor. Quando o copo balança em minhas mãos e eu temo compor. Canção, estrofe, ponte, refrão, seja minha canção. Seja tudo que pedi. Seja o que está por vir. Olha que oportunidade, conhecermos instrumentos alternativos no nosso culto, muito bom, muito legal. Para a gente encerrar a parte de avisos, no próximo sábado, às 16 horas, nós teremos batismo na estância Árvore da Vida, tá? E às 19 horas, aqui na igreja, a ceia do Senhor. Então, não perca a oportunidade de vir participar dessa festa tão especial. E como já foi dito, inclusive pelo diácono Ailton, nos dias 27 e 28, temos a Assembleia Geral, as nossas votações. Pois bem, dando continuidade ao tema central do trabalho de hoje, do culto de hoje, nós vemos na Bíblia diferentes tipos de pessoas, com diferentes objetivos na vida, com diferentes desejos na vida. A gente vê pessoas que estiveram diretamente ligadas a Cristo, ao nosso Salvador. Nós temos pessoas que conviveram com Ele, que tocaram o seu rosto, pessoas que o bateram, pessoas que o amaram. Nós temos pessoas que tiveram o privilégio de pegá-lo no colo, como Simeão. Quando Jesus é apresentado por Simeão no templo, ele diz: posso morrer, porque já vi o Salvador do mundo. Assim como Simeão, temos José e temos Maria. Maria, que mulher especial, que mulher agraciada, a mãe de Jesus. Quanto respeito e quanto cuidado temos que ter ao falar de Maria. Uma pessoa muito especial, muito importante na vida de Jesus Cristo.
Mas existe uma pessoa prometida nessa história toda. O sacerdote Zacarias recebe uma promessa de Deus: você e sua esposa terão um filho. A sua esposa é estéril, mas não tem problema. Quando eu digo que vai acontecer, vai acontecer. Zacarias recebe essa promessa. E quando esse menino nasce, as suas palavras são essas: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento de salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que do Oriente, do alto nos visitou, para alumiar os caminhos daqueles que estão assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse menino é João Batista. É sobre ele, esse cara tão especial, que também teve o privilégio de batizar Jesus Cristo, que nós vamos aprender hoje e na semana que vem. Antes da gente passar a palavra ao pastor Edmilson, eu gostaria de convidar o NGAP para que nos levasse em adoração a Deus com 2 louvores, e em seguida a palavra está com o pastor Edmilson. Nos coloquemos em pé, por favor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pro seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração. A ti, meu Pai, viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eterno e ó, quão grande é teu amor por mim. Preciso de ti, e quão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Me prostrarei ante teu trono, cantarei com muito amor, de todo o meu coração. A
ti, meu Pai. Viverei a cada dia para alegrar-te, meu Senhor. E quando te encontrar, será eterno e ó, tão grande é teu amor por mim. Preciso de ti, e tão longe posso estar, mesmo assim me alcançarás. E o que sentes por mim, sei que permanecerá, pois provaste na cruz. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Te amo, pra sempre cantarei, contigo sempre estarei, sempre estarei. Graça e paz a todos. A gente vai falar sobre as crônicas do Batista. Eu vou pedir se pudesse apagar as luzes aqui do púlpito, que melhora a imagem. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor Deus, glória, honra e louvor ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela semana, vida, paz. Obrigado por nos encontrarmos novamente e reunirmos-nos no teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, na nossa mente e fale conosco de uma forma amorosa, carinhosa e poderosa. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se sentar. As Crônicas do Batista, uma vida para quem quer fazer a diferença. Primeira definição importante para a gente. O que significa crônica? É uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Os textos sobre João Batista na Bíblia, eles são curtos, são poucos, são rápidos. Se você tiver um tempinho durante a semana, pega a sua Bíblia, vai nos 4 evangelhos, procura todas as referências sobre João Batista, você não vai gastar mais que meia hora para ter um conhecimento mais detalhado e pelo menos avivar aí a sua memória sobre este cara. E a Bíblia é um grande conjunto de crônicas, de muitas histórias, de muitos fatos. Quem já viu nos semáforos de Campinas o Perna de Pau? Quem já viu? Há um tempo atrás, nós não tínhamos shows nas faixas e nos semáforos.
só tinha os pedintes. Aí os caras, para pedir dinheiro, eles foram criativos, começaram a fazer pequenos shows para a gente, não é isso? Só que os shows começaram a ficar repetitivos. E aí você já passava direto. E aí, há alguns dias atrás, eu vi um perna de pau. Eu falei, olha que legal, esse cara inovou. E a tal estava com a gente, né? Estava toda a família. Aí eu falei, caramba, meu, o cara numa perna de pau dessa, fazendo malabares, arruma um dinheiro para a gente arrumar para ele. Mas eu acho que ele não pensou bem. Quando o farol abriu, coitado, ele veio equilibrando, e eu tentava erguer a minha mão, e a mão dele não chegava na minha. Ficou sem. Hoje cedo, vindo para a igreja, subindo ali o laurão para pegar aqui da ban, a Tawane viu e falou, olha, aquele ali é mais criativo, ele está com um auxiliar, que é o cara que fica embaixo. Aí eu olhei bem e falei, não, ele é bem mais criativo, porque não é uma perna de pau, é uma escadinha que o de baixo fica só segurando, aí ele desce correndo para ir pegar o dinheiro. Amém? Portanto, você nem precisa ter habilidade na perna de pau. Mas o detalhe, eu chamo a atenção, porque você fazer diferença é um desafio que a gente precisa fazer diferença nas mesmas coisas, naquilo que a nossa rotina vai chamar de mesmice. A gente enfrenta no nosso trabalho, lá na agência, diariamente, semanalmente, esse desafio. Você precisa vender o mesmo produto e vender falando uma coisa diferente sobre aquilo, para não ser repetitivo. E na vida a gente tem esse desafio sempre. E fazer a diferença, ser diferente, é uma busca que a gente tem. Não precisa ser uma obsessão, senão nessa obsessão você vai acabar sendo muito igual. O detalhe é, nós temos características no nosso DNA, na nossa composição, na nossa formação, que Deus nos deu, que elas são específicas, elas são exclusivas e ninguém é igual. É só a gente deixar fluir e sentir essa diferença que Deus nos dá. E é sobre esse cara, João Batista, que a gente vai meditar, porque ele é um cara que fez diferença na sua geração, na sua época, e com as pessoas para as quais ele ministrou. O tema de hoje é essa pergunta: por que somos livres no deserto? A primeira resposta que a gente vai ter, a gente vai extrair desse texto, que eu peço a sua atenção, Mateus 3, de 1 a 8, eu vou ler em nome de Jesus para você. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3, de 1 a 8. Portanto, a primeira resposta que a gente extrai desse trecho, desses versículos, é exatamente essa. Por que somos livres no deserto? Porque o deserto é a escola de Jesus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Se a gente pega essa narrativa, esse texto e esse início da vida, da biografia de João, parece um negócio muito abrupto, muito de repente, né? Naqueles dias surgiu João Batista. Mas ele tem uma história para trás. Essa história foi começada a contar para a gente, a relembrar pelo Tom. Então você tem Zacarias e Isabel em idade avançada. Zacarias é um sacerdote. E esse resumo que eu vou te dar, depois você lê, está no capítulo 1 de Lucas. Lucas que dá esses detalhes para a gente. Eles estão no templo, e aí ele é um sacerdote, Zacarias.
é sorteado o nome dele, porque tem muito sacerdote, então qual que vai fazer a oração de expiação pelo povo? Qual que vai fazer essa adoração? E naquele dia, Zacarias ele é sorteado e ele está orando. O texto vai dizer para a gente que fora o povo está orando, o povo está intercedendo. Quando ele está diante do altar do incenso, o texto diz que à direita do altar aparece um anjo e fala com ele. Olha, as suas orações foram ouvidas e vão ser atendidas. Você e sua mulher, vocês vão ter um filho. E esse filho vai produzir muita alegria para as pessoas. E esse filho vai se chamar João. A reação dele é: nossa, nós somos avançados em idade, como que isso vai acontecer? É só por causa dessa frasezinha que ele fica mudo. O anjo fala assim para ele: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Presta atenção, como você duvidou, você vai ficar mudo até o tempo que se cumpra essa minha palavra. E ele fica mudo. E ele fica impressionado com tudo isso. Quando ele sai do templo, o povo que está lá, porque ele demorou para sair, fica, caramba. E ele fala com linguagem de sinais. Não linguagem de sinais, ele fala através de sinais, porque certamente ele não tinha essa linguagem para falar. E todo mundo observando isso fala: alguma coisa aconteceu. Vai para casa e o texto vai dizer para a gente que passa rapidinho um tempo. Isabel ela engravida e ela acredita isso a uma obra de Deus pela idade avançada deles. Aí a narrativa vai pular, ela vai ter a narrativa do anúncio para Maria, quando vai chegar a visita de Isabel até Maria, e aí tem todo aquele lance dos dois bebês que pulam, que isso, que aquilo, um no ventre da outra. E esse João, ele vai nascer. Ele nasce e ele é esse cara que está ali no deserto. Ele nasce, é uma bênção de Deus, e o capítulo, no versículo 80, que é o último capítulo de Lucas, termina assim, ó. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Perceba, a vida de João Batista, 99% dela, foi no deserto. E eu queria que você gravasse isso. No deserto, desde o seu nascimento, João Batista foi um cara livre. No deserto. Eu e você temos a tendência de reclamarmos das nossas vidas quando as nossas vidas são colocadas no deserto. É quando nós estamos no deserto que a gente mais reclama. Mas a primeira lição que a gente tem dessa liberdade no deserto é porque o deserto é a escola de Jesus. Note, o menino crescia. Ele se fortalecia em espírito, no espírito. E ele vive no deserto até aparecer publicamente para Israel. Ou seja, João Batista, ele é o último dos profetas segundo a Bíblia. É Lucas 16 que afirma isso. Que os profetas, as profecias duraram até João. Ah, mas depois não tem dom de profecia que Paulo vai falar aos Coríntios? Tem. Aos Coríntios? Não aos Coríntios. Aos Coríntios tem. Mas esse é o outro papo. Mas profeta, no sentido do sacerdócio, no sentido do ministério, duram até João. Até porque depois de João vem Jesus, que cumpre toda a palavra, toda a profecia, é o Deus que se faz carne. E daí para frente até hoje, o que pregamos é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Portanto, a primeira lição que a gente tem dessa liberdade no deserto é porque o deserto é a escola de Jesus. Segunda lição, porque no deserto nós somos objetivos. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele.
Quando eu digo de ser objetivo, eu estou falando da pessoa ser assertiva. Ela tem que ir direto ao ponto. Sabe aquela expressão que a gente usa? Caramba, você foi na veia. Já ouviu essa expressão? Do super sincero, né? O super sincero é aquele cara que, enfim, vai na veia. Sábado passado, o Ota tocou, deu palestra aqui à tarde. O pastor Paulo dormiu. Não foi isso, Paulo? Na palestra? Não. E o Ota brincando com ele, o Paulo não teve dúvida. Cara, eu não sou músico. Eu não sou músico. Eu estava te recebendo, foi por educação, foi na veia. Perfeito, não tem que ficar, né, dando alguns rodeios. Olha só, a mensagem dele, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. João Batista, presta atenção nisso que é muito legal. João Batista, ele faz toda a ligação e a ponte entre Velho Testamento e Novo Testamento. A última profecia do Velho Testamento, que está lá no finzinho de Malaquias capítulo 4, é que viria alguém no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele confirma, ele mesmo confirma lá no Evangelho de João, exatamente isso, que ele vem nesse espírito de Elias e ele vem para cumprir essa profecia. O Tom, ele leu para a gente 2 Timóteo 3. E o Tom, ele pegou alguns versículos ali que resumem como é que são os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de homens amantes de si mesmo. Quando na tradução da Bíblia que o Tom leu fala sem afeição, sem afeto, na Bíblia que eu estava, a tradução era sem amor pela família. Estamos ou não estamos vivendo um tempo onde falta amor pela própria família? Sim ou não? Sim. João, ele chega com esse espírito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João, ele começa esse ministério. Mas eu tenho para mim que o Espírito Santo de Deus, ele continua contando com servos e servas, vasos de barro que estejam abertos para o quebrar, o refazer, o agir do oleiro, para que eu e você sejamos canais, no sentido de pregar essa mensagem. Porque não há nada mais poderoso, não há nada mais eficaz no Evangelho do que uma família onde o coração dos pais estão convertido aos filhos e o coração dos filhos convertidos aos pais. Andando por esse Brasil, eu e a Rê, falando com pastores e esposas do Brasil inteiro, e falando com casais do Brasil inteiro, e pasmem, inclusive na família pastoral, a gente encontra alguns sofrendo por rebeldia dos seus filhos, por total falta de tato dos próprios pais nesse relacionamento. Essa mensagem de João Batista, essa mensagem que ele é o cara que vai fazer essa ligação, ela faz parte da nossa vida e do deserto que muitas vezes reclamamos. Mas nesse deserto a gente tem liberdade. Por que João Batista ele é objetivo? Porque, meu irmão, quando você está na roça, quando você está no deserto e na pior, acabam-se as cerimônias. Entendeu? Mais ou menos assim. Se segunda-feira, agora, você tem um título no cartório, teu nome está protestado, você precisa pagar aquilo, senão a coisa vai complicar para você. Você tem um bem, a dívida sua lá no cartório é de 10 mil reais, você tem um bem de 50 mil. Sabe o que você vai fazer nesse final de semana? Sabe, né? Se você não arrumar emprestado, se ninguém te ajudar, você vai entregar o teu bem de 50 mil por 10 mil. Porque você está na roça. É o teu nome. E isso vive acontecendo.
Qual é o sonho de todo mundo que está comprando? Ai, se eu achar alguém desesperado, apertado, precisando vender, agora eu faço um bom negócio. É ou não é? Sim ou não? É. Um dia você está no deserto, outro dia você não está. Mas o fato é, João nasceu e viveu até ser revelado publicamente no deserto, e o ministério dele é no deserto. Para João não foi fácil, mas para mim e para você, a nossa vida tem ciclos e fases no deserto. Mas no deserto, deixa eu usar uma palavra pesada aqui, mas que dá para usar aqui no púlpito, as frescuras acabam. Deu para entender? Quando você precisa, você é objetivo. O orgulho acaba. Você procura a pessoa que você menos esperava para falar, eu preciso, você me ajuda, você me empresta. Porque você está no deserto. Então João, ele não tem nada a perder. Ele está no deserto, ele é objetivo, ele olha para as pessoas e eles já começam assim, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Até João, o reino de Deus é anunciado que vai chegar. João, ele sabe que o rei do reino está chegando, que o rei do reino vai começar o seu ministério. É disso que ele está falando. O reino de Deus, ele chega, ele se materializa, ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele chama a profecia de Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, ele está invocando uma figura comum da sua época, que eram os arautos do rei. Os reis orientais, cada visita que eles iam fazer, os arautos iam na frente para aplainar. Se tem buraco, coloca terra, coloca pedra. Se tem barreira, tira, para preparar a estrada para a chegada do rei. Arauto é isso. Então ele está dizendo o seguinte, que ele está preparando o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que somos livres no deserto? Porque no deserto aparências não importam. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. O cara era esquisitão, hein? Amém? Dá para pensar num negócio desse? Imagina, você chega na casa do Lídio. O Lídio está aqui no templo? Está ali no templo. E o Lídio está lá com uma pratada de gafanhotos. Servido, pastor. O Lídio come pouco. Hein, Lídio? Ultimamente não estou comendo muito mesmo. E olha que eu vi o Lídio comer ultimamente. O pouco dele... Olha só. Pensa nessa roupa aqui. Pensa na roupa do cidadão. E essa é a roupa dele. Para você entender o que eu quero dizer sobre aparências não importam mais no deserto, um médico, ele chegou no seu plantão meia hora antes. Meia hora antes ele chega no plantão. Então ele está com tempo. Aí ele chega e fica batendo papo ali com o enfermeiro, com o motorista da ambulância. E nisso chega uma senhora muito elegante, muito bem vestida, bonita, e pergunta para os três, por favor, vocês podem me indicar onde está o médico? Aí o médico, que está lá na roda, ele fala, pois não, em que posso ser útil? Com toda a educação. Ela fala, ela está com pressa, ninguém vai fazer visita social em plantão médico. Você vai lá porque você está desesperado. Ela olha para o médico que ela não sabe que é médico e fala assim, você é burro? Eu perguntei onde está o médico. O médico, com muita calma, muita educação, vira para ela e diz, eu sou o médico. Em que eu posso ser útil? Ela olha para ele, não satisfeita, e diz assim, médico? Com essa roupa, você não parece médico. Aí o cara, com toda a educação, continua. A senhora não devia julgar as pessoas pela aparência. Aí ela, não satisfeita, como não? A roupa diz muito sobre uma pessoa. Aí o médico, já exausto, paciência esgotada, né, Beto? Vira para ela e diz assim, a senhora se engana. Quando a senhora entrou aqui, tão elegante, bem vestida, eu imaginei que eu estava falando com uma senhora educada.
Amém, doutor? Então, olha só. No deserto, gente, aparências não importam. E João Batista não está nem aí para a aparência dele, para aquilo que ele come. Antes que alguém pense assim, nossa, então o último profeta da Bíblia, o grande João Batista, comia gafanhoto, mas em Levítico, vários tipos de gafanhotos são autorizados para se comer. Portanto, adventista da promessa abstinente que não come porco, enche de gafanhoto na sua geladeira. Amém? Portanto, não estamos prisioneiros, gente, de aparência. Agora reflete comigo. Quem é livre? A gente vive uma sociedade escrava da aparência. Seja nas academias, e tudo que eu estou falando aqui não é contra a saúde. Você cuidar da saúde, cuidar do teu condicionamento físico, caminhar, correr, ir numa academia para você ter qualidade de vida é uma coisa. O culto ao corpo é outra coisa. Isso é escravidão. Estética é bacana. Se tivesse todo mundo aqui com pele de camelo e fedendo com um cinto de couro, ia estar ruim. É melhor que todos nós, imagino, tenhamos tomado um banhinho hoje cedo. Amém? Amém ou não? Quem tomou esse banho, dá um amém bem forte. Oh, glória. Teve gente que eu acho que mentiu. Ficou com vergonha e falou, vou dar um amém. Então, olha só. Nós não estamos prisioneiros de aparência e nem devemos. Agora, eu conheço muita gente que é feliz e se contenta com o seu pouco. Ah, tem que ficar no pouco e se acomodar no pouco? Não. Tem que, lógico, se você pode se vestir com elegância, se vestir bem, amém, certo, dona Valentina? Senão a Jéssica vai sair triste desse culto, vai falar, o pastor está acabando com a minha loja. Não é isso. Mas vocês estão entendendo que vocês são inteligentes, o que a gente está falando dessa valorização absurda de aparência. Mas no deserto isso não conta. No deserto você tem liberdade destas coisas. No deserto isso não é o mais importante. No deserto o mais importante para você é saber se à noite vai ter janta. Se você vai ter o que comer no dia seguinte. Isso é o que conta. Mas quando a nossa barriga está cheia, empanturrada, e está tudo certo, aí a gente começa a pensar em coisas que não são importantes. Por que somos livres no deserto? Porque no deserto permanece a verdade, doa a quem doer. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Presta atenção aqui, ó. Permanece a verdade, doa a quem doer. Olha quem vem. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Presta atenção. Todos os distritos, de todos os lugares, saía gente para ir no deserto, ouvir um cara esquisitão, que comia gafanhoto, tomava mel e andava com roupa de pele de camelo, de pelo de camelo. E vinha gente de todas as classes sociais, porque aquela mensagem era algo que quebrava paradigmas. Religiosos da época entendiam que não precisava arrependimento, bastava você cumprir ritos, cerimônias e leis. Só que a mensagem desse cara faz a diferença, porque a mensagem dele é: arrependam-se. Se convertam dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus é chegado a vós. O reino está chegando. Portanto, a verdade é essa. Olha essa expressão. Toda essa galera, a elite, os pobres, ricos, classe média, todo mundo está indo ouvir esse cara. Olha como continua. Confessando os seus pecados.
A confissão de pecados era uma cultura, uma tradição, e era comum em Jerusalém, no dia da expiação, de uma forma nacional. A nação se confessava. Mas era novidade em João a confissão individual. Cada um confessando o seu pecado pessoal e particular, a sua fraqueza, o que o derrubava. Então aqui a gente tem algo que quebra paradigmas. Ou seja, no deserto permanece a verdade, doa quem doer, não importa. Confessando, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: olha só o que eu falo aqui, permanece a verdade. Ele olhou saduceus e fariseus, que são os caras que acham que não precisa confessar, que não precisa mais se arrepender. Então ele olha para esses caras e fala: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? A figura que João está invocando e que esses caras entenderam, a cultura rural em Jerusalém era: você tem uma plantação, tem ervas daninhas. Queime as ervas daninhas. Aí o agricultor, o dono daquele terreno, ele coloca fogo. O que acontece? Todo tipo de serpente escapa do fogo e foge. É essa figura que ele está dizendo. Ó, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E a ira que se aproxima, na visão de João, é: o Messias está chegando. Eu fui invocado, convocado, eu fui chamado para preparar o caminho para a chegada do Rei do Reino. E toda essa bagunça social, religiosa, eclesiástica, as injustiças que estão acontecendo, este cara que vem, ele fará justiça. E João não se impressiona com a aparência. Ele vê fariseus e saduceus, religiosos chegando, que era só casca. E ele diz de forma clara e direta para esses caras o que eles tinham que fazer. Em João 1,20, que é a narrativa paralela do Evangelho de João, levitas e sacerdotes, aí não é essa classe aqui de fariseus e saduceus, levitas e sacerdotes mandam ao deserto alguns emissários para perguntar para João, porque a fama de João está correndo. Ó, tem um cara lá no deserto, perto do Rio Jordão, que ele está pregando arrependimento e está indo gente de toda Jerusalém ouvir esse cara. Aí sacerdotes e levitas mandam esses caras perguntar: quem é você? E é muito legal essa resposta de João. A resposta dele é: eu não sou o Cristo. João Batista, o nascimento dele foi um milagre. A mãe era estéril. O Gabriel, o arcanjo de Deus, o anjão poderoso, ele vem pessoalmente falar com Zacarias. Ou seja, aquele bebê, ele é um bebê escolhido, ele é um vaso escolhido por Deus desde o ventre. Esse cara, ele está fazendo coisas e pregando e a audiência dele não para de crescer, mas ele não se empolga com isso. Nos nossos dias, a gente vê um monte de gente com bem menos unção, bem menos talento, com ministérios pífios, e a pessoa se arvora, a pessoa fica extremamente arrogante. Eu não vou falar o nome do cantor para não... Porque eu sei que tem gente aqui que gosta, mas é um cantor gospel famoso, famosão. Ele foi numa igreja, se eu não me engano, numa Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus de mais de 1.500 pessoas. Essa história eu ouvi dentro da minha casa pelo músico do cara. O cara não é da nossa igreja, nem o músico dele. Aí eu perguntei, esse músico, ele já tocou para algumas estrelas do mundo gospel. E aí ele me dá nomes, ele fala: não, fulano é crente, esse é crente, esse cara faz sucesso, essa moça, mas é crente. Aí este cara, ele está lá, esse cara foi contratado para cantar no culto. Óbvio, um cara desse, quando vem cantar num culto de uma Assembleia de Deus com 1.500 pessoas, o cachê é alto. Senão você vai pensar assim: por que o pastor Júnior não convida ele para cantar no nosso culto?
Porque a gente mal tem dinheiro para construir nosso templo. Amém? Olha só, esse cara chega, a igreja bombando, gente para fora, gente em pé, e ele chega com a sua Ferrari. Amém. Se você puder ter uma Ferrari, tenha. A Zeni tem, lá em Vinhedo. Demorou, hein? Vocês demoraram para entender, né? Para quem não conhece, deixa eu explicar, senão é chato, né? Você vai embora falando assim, o que o pastor quis dizer? É que ela é casada com um diácono que se chama Laerte Ferrari. Amém? Muito bem, está explicado. Ele chega com a Ferrari dele e não tem vaga no estacionamento. Só que ele queria parar a Ferrari dele na frente da igreja. E, e na vaga que ele queria parar, o cantor chega e fala, de quem é esse carro? Pede para tirar que eu quero parar aqui. Era o carro do pastor. E é fantástico o testemunho. Esse músico contando para a gente me arrepiou em casa. O pastor chegou nesse cantor do mundo gospel. Fez o cheque, pagou, fez ele assinar o recibo, pagou o cara e falou assim, está aqui o seu cachê, conforme nós combinamos, que eu não quero que você saia falando que as Assembleias de Deus são uma igreja de caloteiros, mas não entre na igreja e pode ir embora. Nós precisamos de adoradores, não de estrelas. Aqui você não entra. E nós não precisamos de você para louvar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi um dos cultos mais ungidos naquela igreja, segundo o músico. Amém? Presta atenção. É muito legal. Permanece a verdade. João, ele não se empolga porque o ministério dele está bombando. João, ele trata logo das pessoas não confundirem, porque ele sabe que tem gente confundindo. Será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? Quando perguntam quem é você, ele já trata de deixar claro, eu não sou o Cristo. Se você for em João, as perguntas continuam. Então você é Elias? Não. Você é um profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. E aí ele vai repetir a profecia de Isaías. Por que nós somos livres no deserto? Porque no deserto somos desafiados a fazer. Não basta falar, tem que mostrar. Deem fruto que mostre o arrependimento. No conceito de João é assim. Não basta você sair lá de Jerusalém, da Judéia, de Decápolis, daquelas 10 cidades, vir até aqui, me ouvir pregar, ser batizado. Isso tudo é bacana, é confissão pública. Isso tudo mostra que você está disposto a mudar. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, você vai voltar para a tua casa, vai voltar para a tua rotina. Cara, menina e menino, eu quero que vocês deem frutos de que vocês se arrependeram, amém? Porque vocês concordam que tem muita gente que passa por todo esse processo, mas você fala, pô, não mudou nada. Já viu gente assim? Sim ou não? Tem. Infelizmente tem. Isso é julgamento? Não é. Infelizmente as pessoas gostam de pegar só aquele texto, não julgueis para que não sejais julgados. Mas gasta tempo, pega uma boa referência e pega todos os textos que falam sobre julgamento. Você vai entender que aquele texto só está falando desse julgamento que você não tem nenhuma referência, nenhuma base para fazer. Mas a própria Bíblia vai falar para mim e para você, não sabeis que vocês hão de julgar o mundo. Mas esse é outro papo e daria uns 4 sábados temáticos para falar sobre julgamento. Olha só, essa semana, uma garota chamada Larissa, ela foi arrancada do seu carro. Ela levou um soco na sua face que quebrou a sua mandíbula em 2 pontos. Ela teve vários ossos do corpo quebrados. Ela ficou com hematomas, com manchas roxas pelo corpo inteiro. Ela foi sufocada com um monte de fita adesiva na face. E ela veio a óbito. Quem ouviu falar sobre ela? Pouca gente, mas eu vou refrescar a sua memória.
A Larissa tem 21 anos. Tinha 21 anos. Você ouviu falar dela. Se não ouviu, é porque a mídia não ajudou. Ela namorava um cara. Esse cara tinha um caso com o chefe dele. Ela não sabia que o cara era homossexual. E namorava um homossexual e namorava com ela. Agora que eu dei a referência, quem ouviu falar? Mais gente. Os dois preparam a morte dela. E ela morre. Presta atenção. A Larissa, com 21 anos, não foi objeto, não teve protesto, não teve passeata de todos os movimentos ativistas da sociedade atual. Você não viu grupo de feministas, você não viu grupo de gays, você não viu grupo de esquerdistas que fazem isso toda semana em algum lugar nesse Brasil, levantar bandeira, fazer arruaça, bater, sei lá, estragar um monte de coisa, vandalizar, ir lá em Brasília, ficar gritando. Você não viu mulher ficar de seio nu na rua por causa da Larissa, você viu? Sabe por que você não viu? Porque a Larissa não preenche o tipo de objeto que esses grupos precisam para a causa deles. Porque a Larissa é branca, tem 21 anos, universitária e heterossexual. Ela não preenche a necessidade desse povo. Porque esse povo precisa de vítima. E a mídia vai junto. Foi 2 gays. O que eu estou dizendo aqui? Pode matar gay? Não. A lei que existe no país existe para todo mundo. Sim ou não? Por que uma classe tem que ser privilegiada em detrimento da outra? Mas rico, como o pessoal gosta de dizer, né? As elites. Rico compra a justiça. Isso é algo que tem que ser tratado. Mas você pegar grupos e falar esse grupo tem privilégios em detrimento do outro, aí não dá. Mas essa é a sociedade que a gente está vivendo. O UOL, que não deu o destaque que deveria ter dado neste crime, hoje cedo está lá na televisãozinha dele. Um gay morre a cada 7 dias. Presta atenção. Dados comprovados. 80% da morte deste segmento é entre eles mesmos. Por ciúmes, por violência entre eles, por drogas, por promiscuidade, por um monte de coisa. Com isso eu estou dizendo mata? Não. Eu, pastor Edmilson, você que está me ouvindo, nenhum de nós é melhor e merece mais salvação do que qualquer segmento da sociedade. Amém? Nós somos iguaizinhos. Mas, perante a Bíblia, todo ser humano pecou e carece da graça de Deus. Amém? Todos. O que eu quero dizer com isso? A gente vive uma sociedade que ela não dá fruto. A gente vive um tempo de discursos muito interessantes. Olha, não pode isso é racismo, você não pode fazer essa piada, você não pode afrontar, não pode falar que fulano é careca, você não pode falar que o outro é barrigudo de cabelo branco, senão eu meto-lhe um processo. Você me ofendeu. Percebe? Olha que coisa doida. Eu cresci tendo amigos de todas as raças, cores, culturas, classe social, sem nenhum problema. Mas a gente vive um momento delicadíssimo na nossa nação. Então o discurso é bonito, mas o fruto é horroroso. Eu citei um caso, eu poderia elencar aqui uma série de coisas injustas que aconteceram essa semana e que você acompanha, e que nos assustam. Mas essa sociedade, ela tem um bom discurso, mas ela não tem frutos. Quem pode dar os frutos? Pessoas que estão livres no deserto. No deserto somos desafiados a fazer, eu e você,
nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Amém? A gente precisa fazer a diferença. E por quê? Olha só, a nossa conclusão. Nós somos livres no deserto porque Jesus vem ao nosso encontro. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha que bacana. Toda a Judéia vinha ouvir João. Aqui nesse momento, quando Jesus vai chegar para ser batizado por João, o ministério dele no deserto está chegando ao final. Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Rei da Glória, é o Rei do Reino, é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista. Mas Jesus sai de Jerusalém, sai de Nazaré, sai da cidade e vem para o deserto. A lição de Jesus é tremenda nesse gesto, nessa atitude. Jesus, ele está dizendo que liberdade real não tem a ver com poder. Presta atenção. Tem a ver com submissão. Ele é rei. Ele é o meu Senhor e Salvador, mas ele se humilha. Ele vai ao encontro de um cara mortal e pecador para cumprir toda a justiça. Liberdade não tem a ver com poder. Tem a ver com submissão. Jesus, ele vem, ele vai, ele é batizado. João resiste. E Jesus convence João: não, você tem que fazer isso. Presta atenção nessa explicação básica que a gente precisa sair com ela daqui. Uma corda de violino está na caixinha em cima da mesa. O violinista chega, tira essa corda, coloca na mesa, ele pega uma das pontas da corda, se ele fizer assim, girar, a corda inteira se movimenta. Ela está na mesa, ela está livre. Na mão dele, ela está livre. Mas ela não está livre para fazer o que uma corda de violino faz, que é produzir música. Ele tem que pegar essa corda, colocar no violino, esticar, apertar, esticar ao máximo até que ela fique afinada. Aí ela está pronta para produzir e livre para ser o que ela tem que ser. Ela vai produzir música. Liberdade não é você ser livre de algo, mas é você ser livre para algo. Amém? Eu e você fomos chamados com um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Os nossos desertos, nós somos livres porque lá é a escola de Deus, é a escola de Jesus. Eu poderia contar para vocês aqui pelo menos 3 grandes desertos da minha vida. Não dá tempo e não vou fazê-lo. E eu sei que você teria os seus desertos para contar. E eu sei que eu não teria aprendido algumas coisas na minha vida se eu não tivesse entrado nesses desertos. Essa lição eu não teria aprendido. Mas aprendi graças a Deus. Eu sei que tem irmãos aqui na igreja do Parque Itália passando por um deserto nesse momento. A boa notícia para você: Jesus virá ao seu encontro. Tem o dia que Jesus, ele vem, porque ele vem. Ele vê o seu deserto.
Ele sabe o que precisa ser trabalhado. E a gente sai desarmado, humilhado. A gente sai melhor do deserto. Por isso nós somos livres no deserto. E é por isso que sábado que vem o nosso tema é: por que somos prisioneiros na cidade? Mas no deserto, até este ponto, João é livre. Nada e ninguém pode com ele, com o ministério dele, com a palavra dele. Então presta atenção. Primeira coisa, glorifique ao teu Deus nos desertos e sofrimentos que você passa, porque Deus está trabalhando na sua vida. Amém? E por último, pode ser que você não ouça de forma audível, pode ser que, grande chance que não seja, que Gabriel apareça pessoalmente para você, pode ser que a coisa não seja tão simples. Mas todos nós teremos um dia, quando a gente se aproxima humildemente em submissão ao poder de Deus, todos nós teremos um dia que também, no nosso coração, no lugar mais secreto, nós ouviremos também o que Jesus ouviu. Este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Que o Espírito Santo, em pelo menos uma pessoa aqui, esteja falando com doce e poderosa voz no seu interior e no seu coração. Você é filho amado. Você é filha amada. E Jesus tem grande prazer na sua vida. Ah, mas eu estive tão longe, eu estive pecando, eu estive entregue a vícios, eu estive entregue a pornografias, eu estive entregue a tantas coisas ruins, pastor. Não importa. Arrependam-se. Creiam, o reino de Deus chegou a vós. Nós éramos as mais miseráveis criaturas, mas Jesus saiu de Jerusalém e veio até o Jordão, meu irmão. Ele veio no nosso deserto. Um dia Ele resgatou a mim e a você do nosso deserto. Para que a gente seja livre para aquilo que Ele nos chamou. Amém? E não tem coisa mais gostosa na nossa vida do que descobrirmos em Cristo qual é a nossa vocação. Se você ainda não descobriu, se coloque no deserto, na sua condição de vigia. Fale com Deus, porque Ele vai falar com você. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que o pessoal da música viesse, enquanto vocês vêm chegando. Feche os seus olhos, curve a sua fronte para eu orar. Senhor Deus, glória, honra e louvor ao Teu nome. Pai Santo, é muito difícil. Foi difícil para mim, Senhor, entender que nos meus piores sofrimentos, Tu estavas me dando, Senhor, liberdade de velhos e antigos conceitos. Pai, que os Teus filhos aqui nessa hora também consigam sentir isso. Nós temos plena liberdade no deserto, porque lá no deserto a gente tem um contato mais íntimo contigo. Nossos conceitos, valores, aparências, filosofias, toda a nossa condição de regras nos nossos recursos e confiança em nós mesmos cai por terra. Mas no deserto somos nós e a Tua presença, a Tua misericórdia, a Tua graça. Eu Te agradeço porque cada vez que estivemos lá, que eu e a Regina estivemos lá no deserto, a Tua graça nos socorreu e nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, socorre e alcança filhos Teus nesta hora. Gente que esteja sofrendo, gente que esteja sofrendo porque um filho está no deserto. Pai, busca esse filho em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, sara, liberta e cura, Senhor, esses Teus filhos. Tira de suas mentes todas as filosofias mundanas e faça prevalecer nestes corações a filosofia do reino que está por vir plenamente, do Cristo que está para aparecer entre nós nas nuvens, ó Senhor. Sê com a Tua igreja, Pai. Nos ajude a viver em liberdade de vida, debaixo da Tua soberania, da Tua vontade, de submissão à Tua palavra. Sê conosco, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro.
Amém, Senhor. Doa-te, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti.
Vamos sentar um pouquinho. Eu terminei de preparar essa reflexão. Era mais ou menos 3:30 da manhã. Umas 3 horas da manhã. Como eu sempre faço quando eu termino, fiz a minha oração e dou uma olhadinha na minha caixa de e-mail. Pela correria, durante a semana não dá tempo. Aí eu olho, tinha um e-mail lá, que eu não tinha visto. Já fazia um tempo. Foi na sexta-feira que me passaram à tarde. Aí eu abri para ler. Era de um rapaz da Vila Medeiros. Sem citar o nome dele, mas não tem problema. O e-mail dele era assim: Pastor Edmilson, tudo bem, rapaz? Tenho boas novas, tal, pá, quero bater papo com o senhor, isso, aquilo, tal. Mas o meu e-mail tem um objetivo. Estou desesperado procurando um texto que o senhor escreveu para o Bivim em 2011. O texto que o senhor escreveu tinha o seguinte título: Vingança, Entrada Proibida. E amanhã eu vou fazer um estudo e eu preciso desse texto, pastor. Tem como mandar para mim? Porque esse texto marcou a minha vida. E eu não escrevi para o Bivim. O pessoal da Vila Medeiros entrou no meu blog, pegou o texto e postou. Então, eu nem sabia. Ele falou assim: pastor, aquele texto me livrou de cometer a maior loucura da minha vida. E ele me marcou. E amanhã eu vou fazer um estudo sobre vingança e eu preciso daquele texto. Aí eu entrei, localizei o texto, anexei, mandei para ele. Às vezes eu e você vamos para um deserto por causa do sentimento de vingança. E Deus nos coloca no deserto para a gente aprender que a vingança pertence ao Senhor. E Deus nos coloca no deserto para que a gente não tenha recursos para se vingar, porque se a gente se vingar, nós vamos fazer besteira. Ele é o justo juiz. Mateus capítulo 3, a partir do último versículo que a gente leu, que foi o 8. Do versículo 9 para frente continua assim. João olha para fariseus e saduceus. Quando ele fala, vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. Ele vai dizer o seguinte: vocês acham que vocês ficam nesse conceito que vocês são filhos de Abraão, e porque vocês são filhos de Abraão, não vai acontecer nada com vocês? Ele olha firme nos caras e fala, saibam que Deus pode suscitar, formar filhos de Abraão a partir destas pedras. Deus não precisa de vocês para ter uma família. E ele continua. O machado já está colocado na raiz da árvore. João Batista está dizendo o seguinte: ou você produz fruto digno de arrependimento, ou a machadada na sua vida vai ser tão forte, mas tão forte, que você vai perder o rumo. Pode ser que você não tenha outra chance. E quando ele diz que o machado está colocado ao pé da árvore, ele conclui dizendo, porque tudo isso que não serve vai ser torrado no fogo. E aí ele faz um paralelo muito interessante com a palavra fogo. Ele diz, saibam que aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção. O batismo no Espírito Santo, eu e você sabemos o que é, mas esse e com fogo é que é o nosso problema. Esse fogo são os muitos desertos e provações que a gente passa na nossa vida. E tem muitos heróis e heroínas aqui dentro que vieram de grandes fogueiras na sua vida e você saiu provado pelo fogo, ileso, testado e aprovado pelo Senhor Jesus. Mas tem muitos de nós, a contar comigo, a começar em mim,
nós vamos entrar em novas provas, meu irmão. Novas provas. O machado, essa justiça do justo juiz, continua por aí. Tem frutos dignos de arrependimento. Como é que a gente faz isso? Amando, suportando, perdoando, tendo uma vida com um caráter minimamente exemplar. Quando eu digo minimamente, é porque eu sou pecador, você é pecador, somos pecadores e a gente falha. Mas sempre que falharmos, que nos curvemos em contrição, em arrependimento. A gente vai orar e eu quero orar por você. Vamos ficar em pé. A boa notícia dessa manhã é que você é livre no deserto que você já passou, está passando ou vai passar. E se nós temos irmãos entre nós, jovens, adultos, anciãos, crianças, que estão enfrentando qualquer tipo de prova, de batalha, de fogueira, de deserto, eu quero orar por você. Sai do seu lugar agora e vem para cá em nome de Jesus. Peço que o meu pai, pastor Nelson, presbíteros, Paulo, venham à frente. Em nome de Jesus, dê um passo, saia do seu lugar e venha que a gente vai orar pela sua vida, pelas batalhas que você enfrenta. Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro. Nós somos livres no deserto porque nós não estamos sozinhos. É o seu namoro, é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua saúde, é a sua fé em Cristo Jesus. São os frutos do seu ministério, do seu chamado. São os desafios que você tem enfrentado. E eu sei que tem gente aqui precisando disso. Arrependam-se. O reino de Deus vem chegando de forma plena. Ele já veio em Cristo, mas ele ainda não é pleno, porque falta a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nós vamos começar a louvar. E eu quero orar por você. Saia e venha. Aqueles que não precisam, dobra o seu joelho, ora, terminou a oração, levante-se e cante com os meninos. Todos os meninos e a menina também. Amém? Vamos fazer isso? Toda a igreja pode se ajoelhar e aqueles que precisarem venham em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Irmãos, foi falado no sábado que vem. 2 candidatos, 2 jovens e inclusive 2 Henriques descerão as águas do batismo. Fala amém. Glória a Deus. Então, pela manhã teremos no próximo sábado profissão de fé deles. Anunciamos a instância, porque costumeiramente nós fazemos o batismo lá. Só que me veio uma notícia depois que parece que está interditado o tanque lá e vamos ainda ter certeza durante a semana. Mas é certo que ou na estância, ou no tanque lá na igreja do Jardim Aeroporto, ou em outro lugar, nós teremos o batismo. Amém? E também a ceia às 19 horas. E sempre que nós temos batismo, tem a reunião do conselho, que aprova os candidatos. Então, ao conselho local, nós convocamos para quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, a reunião do conselho. Então, ficam todos avisados. Nós justificamos, mais uma vez, aí a ausência do pastor da igreja, o pastor Júnior, que está na comissão eleitoral, não sei se é São Paulo ou em outro lugar, São Paulo. Então, oremos pelo nosso pastor. Amém? Curve sua cabeça, tenham todos um bom sábado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sentimos neste culto o carinho, Senhor, o calor, a presença do Espírito do Senhor falando conosco. Nos ensina a vivermos uma vida cristã, Senhor, e uma vida com esperança, e que possamos honrar e bendizer o Teu santo nome, preparando, ó Deus, e pregando a palavra, como pregou João Batista antes de Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto, por este dia, e continue com esta congregação, abençoando. Para isso pedimos que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, a consolação do Espírito Santo permaneça em cada um de nós para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém. Quanto mais eu vejo e sinto, mais espero teu querer. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sei o que é viver. E quanto mais o mundo te despreza, mais eu paro tudo pra sentar na tua casa, pra te ouvir a vida inteira. Quanto mais te sigo de perto,